Muito bem, prosseguindo aqui no centenário do Reiki, Congresso Internacional de Reiki Online. Johnny De Carli, quem é o nosso próximo convidado aqui no centenário? Trata-se de uma pessoa que marcou muito a história do Instituto, Samuel. E o nosso próximo palestrante trata-se de um padre católico, que também é um grande cientista, né? O padre, professor, doutor Alfredo Veiga. O tema que será abordado por ele é religião e reiki e religião, encontros e desencontros. Fizemos aqui um resumo do belíssimo currículo que ele tem. Ele é sacerdote, conforme já falamos aqui, é padre da Igreja Católica. Ele é graduado em psicologia, tem especialização em medicina chinesa e acupuntura. Ele tem doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, tem um segundo doutorado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Ele atua em comunidades católicas, propagando centros de saúde integral. É um grande escritor, publicou já mais de 10 livros e, em 23 anos de atividade como mestre de Reiki, foi responsável pela iniciação de mais de 800 novos reikianos. Então, esse é o nosso próximo palestrante. Legal. E Johnny, compartilhe com a gente uma história com o Padre Alfredo. O Padre Alfredo surgiu na minha vida quando eu estava escrevendo o meu terceiro livro, Reiki, Amor, Saúde e Transformação. Ele deixou recado com Rita, eu dei retorno para ele. Ele me contou um pouco da história dele, que era padre, e que teve depressão e não conseguia sair da depressão, até que uma paroquiana, uma senhora que frequentava a igreja dele, ofereceu aplicar o reiki. Ele não sabia do que se tratava, ele começou a receber reiki e ele curou da depressão. E ele ficou encantado com a técnica. A paroquiana não era professora, ele acabou recebendo a iniciação, eu não sei de quantos níveis. Quando eu o conheci, ele já era reikiano, só que ele resolveu se tornar um professor. E ele chegou a mim através dos livros, e numa passagem minha por São Paulo, né, eu morava no Rio de Janeiro, mas a editora Madras, que publicou os meus primeiros livros, estava em São Paulo, uma ligação também com a maçonaria, né, a minha loja maçônica. Eu fiz contato com ele, ele me convidou e fomos a uma missa, né, celebrada por ele em Embu-Guaçu. E eu me encantei, porque na hora da missa, durante a missa, ele levantou os braços e aplicou reiki nas pessoas, e a igreja ficava muito lotada. Para você ter uma ideia, as pessoas sentavam pelo chão, ficava gente do lado de fora da igreja. E eu percebi que as pessoas iam em busca de cura. E eu acabei tomando a decisão de iniciar o Padre Alfredo, ele já era reikiano, rapidamente. Eu fiquei 4 dias com ele e fui fazendo as iniciações dele até o mestrado. Se tornou um grande professor. E me tocou porque depois eu acabei iniciando mais alguns padres na Espanha, principalmente na Espanha. Mas ele foi o primeiro sacerdote da Igreja Católica que nós iniciamos como mestre de reiki. É isso, Samuel. Que bacana. Então vamos lá. Reiki Religião, Encontros e Desencontros com o professor Padre Alfredo Veiga. Muito grato, Alfredo, por estar presente, e a palavra é toda sua. Bem-vindo. Muito bem, estamos em mais uma partilha aqui do Centenário do Reiki, esse evento em parceria Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki e a TV Consciência Próspera. E hoje mais um tema especial, nesse momento mais um tema especial, Reiki e Religião. Encontros e desencontros com o Padre Alfredo Veiga. Seja bem-vindo, Alfredo, como você está? Muito obrigado, estou muito bem. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, né, pela internet. Como que você está se sentindo nesse momento do centenário do Reiki, 100 anos do Reiki? Eu acho que é alguma coisa para comemorar, porque o Reiki passa por tantas transformações ao longo desse tempo todo, né?
é uma coisa que não fica parado. Portanto, é de se comemorar e de, muitas vezes, fazer aquele retorno, né, aquilo que é original no Reiki. Então, um tempo muito importante também para se questionar algumas coisas, como o questionamento que eu trago hoje. Muito bem, das questões e uma das curiosidades, dos interesses também que as pessoas podem estar aqui acompanhando nesse centenário é um padre, né, o padre fazendo também uma atividade conectada ao Reiki. E no seu caso em especial, como é que surgiu o seu interesse pelo sacerdócio? Isso desde a infância, né? É alguma coisa chamada vocação, alguma coisa que fica dentro da gente, querendo buscar um sentido maior para as coisas. Então, desde criança, eu já acompanhava a minha madrinha nas missas. Então, é uma coisa que vem desde a infância. E aí você disse que acompanhava sua madrinha, em que cidade que era? É na Você cidade de Itararé, no estado de São Paulo, na região de Sorocaba, mas próximo do Paraná já. olha aí. E é uma das coisas que você citou, né, vocação. Muitas pessoas, buscam um sentido da vida, um sentido do que está fazendo aqui, o que veio fazer aqui. O que você poderia trazer para as pessoas que estão falando assim: "Nossa, ele desde criança já sentia uma certa vocação, mas eu estou aqui acompanhando o centenário do Reiki e eu me sinto meio que perdido em relação à vocação. Como é que eu posso descobrir ou despertar a minha vocação ou o meu propósito dessa minha existência aqui?" Eu acho que você falou tudo já. A vocação tem a ver com propósito, né? É diferente de uma profissão. A gente escolhe uma profissão, mas vocação, ela nos escolhe, não somos nós que a escolhemos, ela que nos escolhe. Então, se trata de perguntar qual a minha função nesse mundo, qual a minha missão nesse mundo, né? O que eu posso fazer para tornar esse mundo um pouco melhor do que aquilo que eu encontrei. Então, vocação é isso, e é uma coisa que todo mundo deve se questionar ao longo da sua vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Em que minha vida está fazendo a diferença nesse mundo? Isso que é vocação. Centenário do Reiki. E quando foi seu primeiro contato com o Reiki? Foi muito interessante, porque é engraçado que eu sofri muita crítica dentro da igreja, né, por causa do Reiki, mas poucas pessoas sabem o que aconteceu. Eu vivi um momento de depressão, né, e eu procurei ajuda de sacerdotes, de pessoas religiosas, e não tive essa ajuda. E eu tive a ajuda de uma pessoa que me fala do Reiki, e eu recebi o Reiki e me senti assim totalmente novo. Foi uma cura no momento, foi uma transformação que eu tive. Eu saí daquele momento de angústia, de desespero próprios da depressão, né? Mas eu procurei antes pessoas da igreja e infelizmente eu não recebi nenhuma acolhida, nem de pares, nem de pessoas religiosas, até negativas, né? O padre está muito ocupado, não pode atender. E então as portas da igreja foram fechadas. Às vezes as pessoas ficam me julgando porque eu fui fazer reiki, né? Mas não julgam a sua postura, porque não acolheram, porque não acolhem, porque não abraçam, porque não socorrem aqueles que necessitam. E foi o reiki pessoas do reiki que me acolheram. Por isso que eu sou muito devedor ao reiki e acredito muito, porque eu experimentei na minha própria pele. Depois que você passou, então, pelo processo de receber o Reiki, conta pra gente também que época, que ano que foi. Você se interessou também pela formação em Reiki para partilhar? Conta um pouquinho mais dessa história que teve um início um tanto quanto desafiante e que gerou esses julgamentos todos que você comentou. Conta um pouquinho também desse seu interesse também pelo aprofundamento, pela formação.
Na época eu fiquei muito entusiasmado com o reiki, pelo que o reiki faz com as pessoas, né? Como ele traz realmente cura para a gente. E aí eu convidei o Johnny, né? Mandei um e-mail para ele, eu acho, no ano 2000 ainda. Nem sei se e-mail, não lembro se foi telefonema, mas eu entrei em contato com ele, mas achando que ele, um homem muito ocupado, famoso, ele não iria querer ir, né, na cidade onde eu era pároco, que é em Bugaçu. Mas ele aceitou imediatamente. E ele me fez reikiano do nível 1, nível 2, e imediatamente também me fez mestre de reiki. Nem passei pelo conhecido 3A, né? Eu já me tornei mestre de reiki já nos 3 primeiros dias do encontro que ele fez. E foi revolucionário, eu vi pessoas sendo transformadas, foi uma coisa maravilhosa, quer dizer, eu quis divulgar esse método, né, essa técnica, porque eu achei que eu senti na minha própria vida uma transformação, uma mudança. Você citou aí um encontro, né, que é o encontro com o rei, que a gente colocou o título, né, Encontros e Desencontros. E quais foram, então, esses desafios iniciais? Você estava lá como paróquio lá em Bugaçu. Quais foram os desafios iniciais para essa partilha do reiki? Pelo que eu vi aqui, pelo que o Johnny também falou aqui na abertura, né, a apresentação do seu trabalho, você já iniciou mais de 800 novos reikianos. Como foi, então, os desafios dessa parte da partilha inicial do reiki? É mais ou menos isso por isso que eu falava dos desencontros, né? As pessoas querem, e eu também quis fazer isso, né? Fazer um reiki cristão, mas para mostrar para as pessoas que o reiki não tem a ver com uma questão religiosa. Mas, enfim, as pessoas procuraram julgar, né? Dessas pessoas aí ninguém veio conversar nunca comigo e perguntar por quê, o que aconteceu, né? E então elas julgavam pelas costas, elas falavam pelas costas, me atacavam de todas as maneiras, né? Hoje eu não ligo mais, hoje pode atacar, pode falar o que quiser e isso para mim não faz diferença nenhuma, mas na época fazia, né? E então foi um tempo difícil porque as pessoas procuram ver através dos seus dogmas o que é o reiki. Isso não dá certo, porque o reiki não assim como a acupuntura, não dá para ver a acupuntura ou a medicina chinesa através dos olhos cristãos, né? Porque não tem olhos cristãos. São técnicas orientais, são técnicas desenvolvidas com uma mentalidade diferente, né? Que é o povo do Oriente. E o povo do Oriente, na maioria das vezes, não tem um Deus, né? Como nós cristãos temos. E o reiki não tem isso. O reiki não tem Deus, não tem ligação nenhuma com religião. Então, as pessoas tentavam encaixar, desencaixar dentro de dogmas religiosos, e isso não dava certo. Então vieram as críticas por causa disso. Um ponto que você trouxe também agora que é interessante é, né, que essa questão do entendimento do que é o reiki. Então, eu vou trazer a pergunta básica: o que é o reiki? Quando a pessoa se abre e se aproxima de você relacionada a essas questões, qual a explicação que você dá quando se pergunta, mas, Padre Alfredo, o que é esse reiki? O que é isso? Então, o que eu procuro desvincular mesmo da religião, né? Porque não tem nada a ver com a religião. Assim como outras técnicas, é uma técnica que busca a cura física, né? E assim como a gente faz a acupuntura, por exemplo, a acupuntura ela tem os seus locais, né, de aplicação, né? E assim também o reiki também tem os seus locais de aplicação.
É uma imposição de mãos, né? Uma imposição de mãos. A gente não reza, a gente não fala nada, a gente não só coloca as mãos porque acredita que as mãos são um veículo de energia, né? De uma energia física que a gente pode, a gente descobre essa energia em todos os elementos da natureza. Então essa energia ela está nas nossas mãos também, né? Então é isso, não é mais nada que isso. Traz para a gente, eu sei que você tem algumas formações, inclusive de doutorado e entre outras formações, mas traz para a gente uma definição de o que é religião e também o que que você entende na sua experiência de vida também sobre religião e espiritualidade, qual é o entendimento dessa questão também nessa sua prática cotidiana? É, muitas vezes a gente liga religião com espiritualidade, isso por causa da nossa mentalidade ocidental, né? E nós ligamos religião com práticas ou rituais, porque nós somos ocidentais, ou católicos ou protestantes. Então, religião para nós significa ir em determinado lugar e praticar determinadas coisas, né? E isso é religião, de fato, né? Mas espiritualidade é uma coisa muito mais ampla, é muito mais ampla. Ela abarca a religião, mas vai além da religião. Tem pessoas que não são religiosas, mas são profundamente espiritualizadas. Então, a espiritualidade ela não está ligada a nenhuma religião. A espiritualidade ela tem a ver com a experiência do transcendente. Na religião, você tem o transcendente, mas é como se você fosse lá para servir o transcendente, né? Então, você vai à missa, você vai ao culto, você tem algumas obrigações religiosas, então isso é como se fosse um serviço ao transcendente. A espiritualidade é um pouco diferente no sentido de que esse transcendente é trazido para dentro de cada um de nós, né? Então, nós encontramos dentro de nós um templo. São Paulo já falava isso, né? Vocês são o templo onde habita Deus. Então, ele tira um pouco dessa ideia de ir a um lugar, porque essa ideia de ir a um lugar está muito mais ligado às religiões pagãs, né? Como os gregos e os romanos, por exemplo, eles iam ao templo, né? Até a palavra templo é uma palavra pagã. A palavra igreja é uma palavra cristã, que significa um encontro, significa uma assembleia, significa uma reunião, né? A palavra igreja significa reunião, significa eu me reunir com outras pessoas que partilham da mesma fé para adorar o mesmo Deus, né? Então, se supõe que todos têm uma espiritualidade comum, né? Mas a palavra espiritualidade em si, ela vai muito mais além disso. No início da sua partilha, você trouxe um fato da sua vida, da sua conexão em relação ao Reiki, né, que foi um período, de depressão. Eu vou trazer aqui uma pergunta que é ligada com essa questão, que é noite escura da alma. Como é que a gente pode lidar com a noite escura da alma quando, como, o João da Cruz fala, né? Fala um pouquinho sobre essa perspectiva de uma das coisas eu acho que você vai falar que é o Reiki, né, que foi uma das coisas que te ajudou bastante nesse momento, mas você sente que naquele momento também foi uma espécie de noite escura da alma? E como que as pessoas podem lidar com esses momentos de noite escura da alma? É muito interessante a sua pergunta, porque eu escrevi um livro chamado Depressão, a dor necessária. E eu escrevi esse livro por causa da depressão que eu tive. E a depressão, para mim, é um período, né, da noite escura mesmo, na minha alma, para avaliar a minha própria espiritualidade. É interessante aí o significado de espiritualidade, ele passa pela noite escura, ele passa por uma provação, né?
onde nós saímos de uma fé que se fala para uma fé que se vive. Então, eu interroguei muito a mim mesmo sobre a minha própria postura interior. Eu saí totalmente fortalecido dessa depressão, porque eu aprendi que através dessa dor, né, essa dor, porque a depressão é uma dor típica da alma. Então, se a pessoa falar, mas a alma é espiritual, não sente dor. A depressão é a dor da alma. E eu, quando passei por esse período de depressão, eu aproveitei muito esse tempo, porque eu comecei a questionar a minha postura mesmo, a minha vida sacerdotal, minha vida cristã, e eu saí dali muito fortalecido, né? Foram 2 anos de luta, 2 anos de luta, e finalmente eu saí desse cenário, né? Porque eu descobri que Deus estava querendo falar alguma coisa para mim e eu não estava querendo ouvir durante muito tempo. Então, às vezes, Deus precisa nos chacoalhar muito para que a gente possa entrar nesse mistério que é Ele. E eu entrei através da depressão. Então, foi um tempo muito rico. Para mim, foi necessário. Para muitas pessoas é necessário que entre nessa noite escura, né, como você disse, que é uma palavra usada por São João da Cruz, né, que viveu no século XVI, na Espanha, e ele passou por essa noite escura. Ele só tinha um remédio à espiritualidade. Hoje nós temos a psicologia, temos a psiquiatria que nos ajudam, mas para os medievais é uma noite de provação. Mas não deixou de ser, não. Ela continua sendo, para mim, foi uma provação da alma. A minha alma morreu e ressuscitou nesse período. Então foi muito importante para a minha consciência, né, espiritual. Bom, no tempo que a gente tem aqui, a gente não consegue resumir também o seu livro sobre depressão. Mas para as pessoas que estão nos acompanhando, você passou 2 anos lidando nesse período de noite escura da alma, mas para as pessoas que estão nos acompanhando, quais seriam, assim, os pontos principais de reflexão e os pontos principais de busca que você, por conta da sua própria experiência, pode sugerir ou inspirar quem pode estar passando por um período como esse, ou pessoas próximas a essa pessoa que está passando um período de depressão? O que você pode trazer para elas, essas pessoas, como prática, como atitude ou como busca? Bom, eu sou psicólogo, então a primeira coisa que eu recomendo é fazer uma psicoterapia, né? Em segundo lugar, a depressão ela não se cura, com pensamento positivo, nada disso. Ela se cura com medicamentos, né? Então a gente sabe que hoje a medicina avançou bastante e muitas pessoas têm uma deficiência, por exemplo, de recaptação de serotonina no cérebro, né? E ela precisa tomar medicamento para fazer essa recaptação da serotonina, que é um hormônio que nos que nos dá a sensação de agradabilidade, de felicidade, de satisfação, né? Algumas pessoas sentem falta dessa serotonina que o organismo joga fora. Então, é preciso medicamento. Mas hoje está comprovado que só medicamento em si ele não cura a depressão. Medicamento com psicoterapia é que cura a depressão, né? A depressão tem cura. E que seja uma espiritualidade, não uma espiritualidade, digamos assim, muito religiosa demais, no sentido de que a religião ela não pode prender ninguém. Se a tua religião te escraviza, então abandone essa religião, porque a religião não escraviza ninguém, né? A religião deixa livre, o próprio Jesus falou. Ele veio para nos libertar, para nos dar liberdade, para nos fazer felizes. Então, a experiência de Deus é muito importante, né? Mas uma experiência amorosa de Deus, né? Um encontro amoroso com Cristo. Então, isso, para mim, é que me sustenta hoje, na minha oração, na minha vida, é esse encontro amoroso com Deus. Isso, para mim, é um grande remédio contra a depressão.
Como que as pessoas chegaram a conhecer e conhecem o seu trabalho com o reiki? Atualmente você está na paróquia aqui em São Paulo, né? Em São Roque. Não Não, mais, né? Não, não é. não, eu estou trabalhando numa paróquia em Itapecerica da Serra, né? Itapsirica. Em Itapecerica da Serra. É, não, na verdade, eu não tenho mais trabalhado com o reiki, né? Assim, eu dei alguns cursos no semestre passado, mas eu procuro diferenciar bastante, quer dizer, nessa paróquia eu pretendo fazer lá um trabalho onde a gente possa usar as técnicas naturais de cura, né? Não somente o reiki, mas também também a psicoterapia, né? Também a medicina chinesa. É um lugar que eu gostaria de usar todas essas técnicas, porque são pessoas muito sofridas, muito doentes, né? Uma região muito pobre, então, e que não tem acesso à medicina, que não tem acesso a medicamentos, né? Então, eu gostaria de levar mas é uma coisa que eu gostaria, porque eu estou chegando agora ainda nessa paróquia, nem cheguei, na verdade, né? E é um sonho só, não coloquei isso na prática ainda. Entendi. Itapecerica da Serra. Sabe que a minha infância eu passei toda na periferia de São Paulo, no município de Itapecerica da Serra. Mas uma pergunta relacionada com isso. Aqui tem 800 novos reikianos que se formou. Como é que foi esse trajeto e como é que as pessoas chegaram até você para você trazer a iniciação a esses novos 800 reikianos? Como é que foi o trajeto das pessoas conhecerem esse trabalho que você desenvolveu com o reiki? Ah, não sei, eu comecei lá na paróquia, lá em São Roque, né, convidando algumas pessoas para fazer o curso, e foi crescendo, e eu fui tendo muitos alunos. Não sei, pelo fato de ser padre, talvez tenha chamado mais atenção, as pessoas falam, nossa, com padre vai ser legal e tal. Mas eu acho que é mais isso, eu não fiz muita propaganda, não. Aconteceu assim, né? E sempre acontece assim, eu vou num lugar passear e alguém fala, a gente é reikiano, gostaria de trazer alguém para fazer, daí eu falo que sou mestre de reiki, eu vou lá, dou o curso, é mais ou menos assim. Muito bom. São mistérios divinos que chega a divulgação do curso de reiki do Padre Alfredo. Uhum. Você tem informação também história da arte. De alguma forma a gente pode associar o reiki como sendo uma arte? É, ah, é, na verdade, tudo que a gente faz tem que ser artístico, né? No sentido de que o que significa arte? Arte significa fazer, né? No sentido mais primitivo, desde os gregos, Platão já falava, né, que arte é fazer. Inclusive, Platão ele desprezava a arte porque ele achava que arte era fazer com as mãos, enquanto existia uma outra um outro patamar, né, é, de fazer, que era o intelectual, que para ele era superior ao fazer com as mãos, né? Então daí que veio a palavra artesanato, né? É uma arte no sentido que a gente faz com as mãos, né? É a cura pelas mãos, então a gente utiliza o nosso próprio corpo. Então é uma arte totalmente cinética, uma arte que utiliza quem trouxe muito essa sensibilidade aí para o reiki enquanto arte, que trouxe para o Ocidente e trouxe também através até da religião, né? Foi Shujiro Hayashi. Foi ele que trouxe as posições do reiki, ele que valorizou as mãos então a gente tem esse reiki artístico, mais artístico aí com Hayashi, né? Porque ele era um homem místico, né? Ele era um homem muito interessante nesse sentido de espiritualidade. Então a gente pode dizer sim que o reiki é uma arte.
Antes de começar, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gravação, e eu vou trazer uma pergunta relacionada a isso, que é meditação. A sua prática meditativa e qual a importância da meditação nesse mundo tão corrido e concorrido em termos de atenção em que nós vivemos? Ah, existe uma meditação que foi a que mais estudada, né, e está muito ligada à psicologia, que é o mindfulness. Que é o mindfulness? A mindfulness significa a mente toda, o pensamento todo. Significa que em tudo que você faz, você coloque toda a sua mente. O problema é que quando nós estamos fazendo uma coisa, estamos pensando em outra coisa. Isso traz ansiedade, e a ansiedade traz depressão. E então eu aprendi com a meditação mindfulness justamente a sentir o sabor das coisas naquele momento. Eu não posso ficar comendo um abacaxi pensando numa melancia. Eu tenho que comer o abacaxi, eu tenho que pensar no abacaxi, eu tenho que sentir o abacaxi, né? No sentido de que é importante que eu esteja presente naquele momento ali. No sentido de que em tudo que eu faça, a minha mente esteja localizada ali. Então, o mindfulness é interessante porque ele não é só aquele momento oficial ali que você para e você fica ali meditando, né, como outras meditações. É isso, mas também ao longo do dia. Então, eu estou falando com você aqui, estou fazendo assim com a mão, eu procuro sentir os meus dedos tocando na minha mão. E isso faz com que eu, vivendo no momento presente, eu tire de mim toda a ansiedade. Então, por isso é importante a meditação. Uma coisa que você trouxe também agora nessa última fala, né, que a ansiedade traz depressão, que foi o que você citou agora há pouco. Uhum. E são duas palavrinhas ou dois sintomas ou duas perspectivas que é mais crescente na atualidade, né? A ansiedade e depressão, né? Quais as causas desse, na sua opinião, quais as causas desse crescimento desenfreado das pessoas ansiosas e de pessoas com depressão? Quais seriam essas causas principais que geram? Você sabe que essas doenças, elas vieram com a modernidade, né? Quando eu falo modernidade, eu falo ali dependendo da situação, mas eu falo da modernidade depois da Revolução Industrial. Eu falo do século XIX, né? No século XIX se começou o homem ficava ansioso, né? E, quer dizer, à medida que nós ficamos mais modernos, à medida que nós ficamos mais tecnológicos, nós ficamos mais ansiosos. Porque a tecnologia, por exemplo, ela atua com uma rapidez imensa. Então, você precisa o tempo todo ficar com sua mente ligada em alguma coisa. E nós desenvolvemos o telefone que anda conosco, né? Antigamente você só tinha o telefone na sua casa, então você tinha que chegar na sua casa para atender uma ligação, para falar com as pessoas. Hoje, com a nossa tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, mais próxima de nós, quanto mais tecnologia, quanto mais nós somos instados a estar presentes em alguma situação, o celular é isso, né? É uma coisa de louco o celular. A todo momento eu tenho que ver se alguém está me procurando, né? A todo momento eu tenho que ver, tenho que atender alguém o tempo todo, né? Quem é que passa o dia todo, por exemplo, deixa o celular desligado e vai fazer suas coisas? Ninguém. A gente leva o celular onde for. E pode não ter ninguém ter chamado a gente, mas a gente fica toda hora olhando naquele celular. Então, a vida moderna, a vida contemporânea, a tecnologia, tudo isso causa uma ansiedade na gente. Para acabar com isso, a gente precisa voltar para a natureza, mas não levar o celular para a natureza, né? Quando eu fiz o meu último curso de Reiki, eu fiz assim no meio, debaixo de árvore, isso é um lugar maravilhoso, um sítio.
E é interessante como a gente não consegue ficar ali no sítio, né? A gente não consegue ficar embaixo das árvores, a gente tem que ficar junto com o celular. E cada vez eu vejo isso, encontros que eu vou fazer para desestressar, para tirar a mente. As pessoas não desestressam. Eu faço retiros espirituais, por exemplo, uma vez por ano, convidando pessoas, e elas ficam andando com o celular o dia todo. Quer dizer, a tecnologia, ela tirou o lugar da nossa mente, ela ocupa o lugar da nossa mente. Ao invés da nossa mente se ocupar das coisas, a tecnologia ocupa a nossa mente. E é isso que é a base de toda a ansiedade e depressão. Que bonito, hein, essa experiência, né, de trazer a iniciação do reiki em meio à natureza, em meio às É. árvores e tudo mais, eu acho fantástico. Feedback, quais os feedbacks que você teve, que você recebeu desses seus alunos iniciados no reiki durante todo esse período, né, que você comentou que você começou o reiki, eu anotei que ano 2000, olha só, já fazem mais de 20 anos já que você teve esse primeiro contato. Mas o que as pessoas trouxeram, né, os seus alunos, de feedback após serem iniciados do reiki, como que eles se sentiram, que trabalhos eles desenvolveram, como é que foi isso que você teve de retorno em relação a isso? Olha, aconteceu tanta coisa, não só né, nessa iniciação, né, mas da aplicação do reiki. O Johnny costuma falar uma coisa interessante, ele fala que tem muita gente que dá cursos de reiki, dá curso de reiki, dá curso de reiki, mas não aplica reiki, né? E é interessante aplicar reiki, porque você vai ter uma experiência muito mais profunda quando for dar aula de reiki. Quando eu tinha o nível 1 ainda, a gente começou, eu e a minha secretária lá da igreja, nós começamos a tratar várias pessoas ali na paróquia. E eu lembro de uma menina de uns 12 anos de idade, ela foi carregada ali pelo irmão, ela era carregada pelo irmão porque ela não andava. Ela não andava porque ela estava com uma doença desconhecida, que ela estava tratando há muitos anos ali já ali no Hospital das Clínicas, né? E não descobriam que ela tinha. E então ela não andava, dava pena de ver uma menina de 12 anos que não conseguia andar e não se sabia o que ela tinha, ninguém descobria, os médicos achavam que aquilo tinha que ser pesquisado mais, porque não sabiam do que se tratava. Eu lembro que na terceira sessão de reiki, essa menina já veio andando, encostando no seu irmão, né? O irmão foi trazendo. E depois de algum tempo, a menina, umas 5 sessões só, a menina já começou a andar completamente. E ela voltou para o Hospital das Clínicas, continuar o tratamento, e os médicos ficaram muito espantados de vê-la assim. Sem explicação nenhuma, sem tratamento nenhum, ela começou a andar, né? E eles ficaram muito admirados com aquilo, e ela contou para eles, eu estou fazendo o reiki. E diz que eles ficaram assim, falando, nossa, continue, porque o seu caso é um caso que não tinha cura. Como é que você está andando? Não era para você estar andando, né? Então, esse caso foi maravilhoso. E eu, sei lá, se passaram aí 20 anos, há pouco tempo atrás eu recebi um e-mail. Uma moça me falando assim, se eu lembrava dela, que ela era aquela que não andava e fez o tratamento e começou a andar. E que ela era muito agradecida a mim, ao reiki, porque foi o que salvou ela, foi o que a curou. Ela ficou totalmente curada. Então, esse relato, para mim, foi um dos assim, mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, né? Então, eu acho muito importante que o mestre de reiki, ele aplique reiki, porque ele tem que falar daquilo que ele viveu, né? Outro dia eu ouvi falar, uma conhecida minha falou que a filha dela virou mestre de reiki, assim, de uma hora para outra. Mas ela nunca tinha aplicado o reiki. E eu não sei como alguém pode ensinar reiki se não acredita no que o reiki pode fazer, né? Eu sempre começo meus cursos falando assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não acreditem no reiki. O reiki não é verdadeiro, né? Primeira coisa. Segunda coisa,
experimentem e vejam se ele funciona ou não funciona. Se vocês não experimentarem, vocês não verão. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é que elas apliquem bastante Reiki. E eu ouço assim, puxa vida, eu ouço verdadeiros milagres mesmo acontecendo, né? Porque realmente funciona e realmente cura, realmente cura. Eu sou testemunha viva disso. Os meus alunos, eles me contam coisas assim fantásticas, né? Coisas que a medicina não tinha como resolver o problema e resolveu no Reiki. Muito bem, a gente já está chegando aqui ao final dessa partilha sobre Reiki, religião, encontros e desencontros com o Padre Alfredo Veiga. E para nós concluirmos aqui nossa transmissão com o Padre Alfredo, eu vou pedir para ele deixar aqui uma mensagem para quem está acompanhando esse evento, esse centenário do Reiki. Então, a mensagem final, antes de nós subirmos aqui a nossa vinheta de encerramento. Mais uma vez aqui agradecemos aqui ao Alfredo pela disponibilidade, pelo carinho, partilhando aqui nesse centenário do Reiki. Bom, nesse centenário do Reiki, eu quero te convidar a fazer a experiência, né? Fazer a experiência, porque é uma fonte assim de cura que precisa ser conhecida de todos. Eu acho que o Reiki precisa ser difundido. E nisso eu quero aqui agradecer muito ao Johnny, porque eu conheci uma mestra antes do Johnny que tinha aquela ideia, né, de que o Reiki é só para alguns. E o Johnny foi assim muito importante na minha vida no sentido de que o Reiki tem que ser difundido para todas as pessoas e todo mundo tem que conhecer. Então, não é só para alguns, mas é para todos. Então, que eu convido você a fazer essa experiência, que é uma experiência maravilhosa.